Muito bem, pessoal. Vamos chamar agora a professora Maíra Goulart, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Maíra é professora especialista em política internacional, né, de teoria política. Muito obrigado, professora, aqui pela presença aqui com a gente. Como é que a senhora vai? Oi, gente, eu vou bem. Eu sou professora da UFRJ. Eu já fui professora da Rural, mas não sou mais. Ainda bem que eu não errei por tanto, na verdade. Me desculpe, Maíra. Vamos lá. Professora, primeiro eu queria uma questão pontual, mas que de alguma forma vai fazer faz um pouco aí de uma retrospectiva em relação dessa diplomacia e dessa relação PT, presidente Lula, governantes de petistas, desculpe, e a relação com Chaves, a relação com Maduro. E se de fato esse momento, o governo brasileiro está hesitante ainda. Na verdade, eu diria que ele está tentando ganhar um tempo para chegar a uma solução e ter uma declaração mais efetiva. Mas o partido do presidente Lula, o PT, já fez uma declaração ali chancelando a eleição de Maduro e defendendo Maduro. Esse episódio, neste momento, dessa hesitação da diplomacia brasileira em relação à Venezuela, primeiro, ela é inédita do ponto de vista de questões eleitorais, porque se a gente pensar no começo do ano, teve a questão da tentativa de invasão da Guiana, que o governo brasileiro claramente ali se posicionou contra e acabou sendo mediador nesse diálogo com Maduro. Mas se posicionou de qualquer forma contra. Mas do ponto de vista eleitoral, esse momento agora, historicamente, ele é inédito nessa relação PT, Lula e governantes venezuelanos, Maduro, falando aí desde Chaves e chegando agora a Maduro. Mais uma vez, muito obrigado. Bem, gente, eu acho que a oposição, se a gente for pensar em termos de diplomacia, é melhor a gente diferenciar o partido do governo e mesmo o próprio governo do Estado brasileiro, né? O Lula, ele se comporta nas relações internacionais, a gente pode ter muitas independentes críticas à condição dele na política doméstica, mas em termos internacionais, ele é uma liderança comprometida com a construção de fóruns multilaterais, organismos internacionais, sejam eles regionais, sejam globais propriamente ditos, como a ONU, como o Mercosul, como a antiga Unasul, e ele se apresenta como uma liderança global a partir da posição de líder regional. Para ser um líder regional, ele precisa conseguir exercer uma função de estabilizador dos conflitos. Não pode ser visto como um país particularista no tocante às suas reações. A reação de um líder dessa natureza tem que ser o mais institucional, o mais passível de preservar a institucionalidade e a estabilidade na região. E eu acredito que é isso que está norteando a posição do Brasil. Né? O Brasil está junto com a Colômbia num subgrupo de países. A gente pode dividir em 3 grupos aqui na América Latina no tocante à reação às eleições venezuelanas. Temos um grupo, que é o grupo em que está Chile e Argentina, que são países que rejeitaram sumariamente o processo eleitoral. Temos esse grupo, Brasil e Colômbia, que estão numa posição intermediária, né, de pedir que as atas, né, que os boletins de urna, porque lá o sistema eleitoral é voto eletrônico, mas também sai um boletim, sai um voto impresso, e exigir esses votos para demandar esses votos para que haja uma comprovação como contrapartida para o reconhecimento do resultado, e um grupo que já reconheceu, que é Bolívia e Nicarágua. Então, o Brasil está numa postura cautelosa que tem a ver com essa posição que ele almeja ocupar na região,
que é uma função de estabilização, uma função de construção de fóruns laterais. E essa função, ela tem um princípio norteador, que é o princípio da autodeterminação dos povos. Um país, ou mesmo um grupo de países, intervir em processos eleitorais de outro, né, intervir em eleições, em dinâmicas políticas de outro país, é algo muito complicado e que, uma vez vulnerabilizado, abre espaço para outras intervenções no seu próprio país. Daí a postura de criticar esse posicionamento da OEA no que diz respeito à exigência de entrada de observadores internacionais, bem como a exigência de recontagem dos votos. Porque isso é uma violação ao princípio da autodeterminação dos povos e pode abrir um pré-requisito, abre uma brecha para que isso seja feito em outros momentos. Agora, professora, quando a gente pensa num governo, por exemplo, de direita ou de extrema direita, no caso da Argentina hoje do Milei, algumas posições do Milei, você vai dizer, não, mas talvez não seja de centro, talvez não seja de extrema direita, mas algumas posições do Milei claramente são de extrema direita. E o governo e o presidente Lula muito claramente ali estabeleceu uma relação, né, de distanciamento, inclusive provocada pelo próprio, talvez até pelo próprio Milei, efetivamente. A minha questão é, quando se tem governos dentro da América Latina, a situação da Venezuela é uma situação complicada, inclusive para o Brasil, do ponto de vista econômico. A questão da imigração da Venezuela está aqui na porta do Brasil, né? Inclusive com preocupações dentro do Ministério da Justiça. Porque, na verdade, como você não tem uma tranquilidade ali na fronteira, inclusive na questão de documentos, tem dentro do Ministério da Justiça, independentemente aí da questão de trazer... Um país ele só cresce efetivamente com imigrantes, com gente que vem de fora. O Brasil é formado por isso. Mas nesse caso da Venezuela, tem uma preocupação do Ministério da Justiça muito claramente, porque está muita gente entrando sem necessariamente papéis, sem necessariamente documentos. Pessoas que você não tem ideia de como, do que aconteceu, se tem antecedentes na própria Venezuela. E a gente está falando, eu estou falando de casos específicos aqui de uma preocupação do governo, mas uma grande população, parte da população venezuelana, que tem uma dificuldade efetiva de vida. E que vem de um governo que está há um grande tempo, seja com Chávez, seja com Maduro, governando esse país. Estou falando tudo isso porque me parece que sim, em determinados momentos, é preciso que o país tome determinadas posições e o governo, de certa forma, tem tomado posições. Mandou o Amorim para lá, o Amorim disse, olha, não vou aqui simplesmente chancelar discursos de um lado ou de outro também, entrar num discurso de que tenha fraude, mas teve muita cautela em relação a isso, né, na verdade. E o presidente Lula está dizendo, espero que tenha atas, espero que tenha atas. Quando ele está falando isso, ele está muito claramente dizendo o seguinte, eu quero chancelar ou não chancelar uma eleição. Senão nem isso o presidente diria. E não, então eu não vou me envolver nessa questão. Eu pergunto isso a partir da resposta da senhora, numa provocação, do seguinte tipo, a gente não deve, então, se meter num processo eleitoral de um país que mostra, em vários momentos, suspeitas de não transparência eleitoral? O Brasil assumiu uma posição, sim. Ele assumiu as representações diplomáticas de Argentina e Peru, e, inclusive, obteve um agradecimento formal do governo argentino, que você tem razão, tem manifestado um processo de afastamento em relação ao Brasil, desde a vitória de Javier Milei. O afastamento vem por parte da Argentina, e o Brasil tomou essa decisão de atuar como uma liderança regional. E para atuar como uma liderança regional, ele não pode reagir ao sabor dos acontecimentos muito prontamente. A gente tem que novamente pensar
que isso abre brechas para uma eventual contestação de uma eleição brasileira. E a gente esteve muito próximo disso acontecer. Em 2014, a gente teve o presidente do maior partido de oposição, PSDB, questionando o resultado das urnas. Em 2018 e em 2022, a gente teve o presidente da República e o depois ex-presidente da República contestando o resultado das eleições. Então, eu acho que a gente vive um momento, exatamente pela essa ascensão da extrema-direita global, que se caracteriza por desrespeitar instituições eleitorais, por questionar o resultado das urnas. Eu acredito que essa cautela do governo brasileiro, ela se refere não só a essa ideia geral de autodeterminação dos povos, mas também a uma cautela em virtude de um contexto em que a contestação dos resultados das urnas tem sido um instrumento discursivo e político da extrema-direita. Professora, como se resolve esse impasse em relação a uma transparência na Venezuela? Um país que claramente tem uma divisão, ou pelo menos se não tem uma divisão, né, por mais que a eleição do Maduro se dê como vitoriosa, que eu tenho cá minhas dúvidas, afinal de contas, a gente não tem pesquisas eleitorais, a gente não tem nada que se acompanhe. Então o resultado sai e pronto, e ninguém sabe como é que está, se o Maduro está forte, se o Maduro está fraco, se a população está apoiando ou não está apoiando. Afinal de contas, não necessariamente pessoas nas ruas garante uma eleição, né? A gente tinha isso aqui no Brasil, teve em 2022, o presidente Jair Bolsonaro conseguia colocar muita gente nas ruas. Não necessariamente o eleitor que vai para as ruas é o eleitor que vai ali. Esse eleitor que vai para a rua é o eleitor que vai decidir o voto. Não necessariamente. Às vezes o eleitor que está em casa é o eleitor que vai decidir voto, porque é uma maioria. Isso aconteceu aqui no Brasil muito claramente. E era questionável por quê? Porque supostamente o ex-presidente Jair Bolsonaro colocava mais eleitores na rua do que o presidente Lula. Agora, a minha questão é, como é que se resolve isso? Como a Venezuela, e a senhora estudou a Venezuela em determinado momento da vida acadêmica, como é que a Venezuela resolve esse dilema, essa questão? Porque tem uma divisão, por mais que o resultado, vamos dizer que o resultado tenha sido verdadeiro na Venezuela. O resultado oficial é um resultado muito claramente que mostra uma divisão de um país, né, em relação, mesmo que Maduro esteja certo esse resultado. Não tem ata ainda, se perdeu o prazo, como a gente veio anunciando logo no início do programa, que está se cobrando ata. Os Estados Unidos ontem disse que está perdendo a paciência com essa questão das atas. O próprio presidente Lula está pedindo as atas. Nessa entrevista do Alexandre Padilha, um dos principais ministros do governo, também o Padilha cobra as atas das eleições. Essas atas não aparecem, essas atas não vêm. Mas vamos dizer que esteja tudo certo e que Maduro tenha ganho a eleição. É um país polarizado, é um país dividido, mesmo por esse resultado. Esse resultado confirma isso. Como é que se resolve isso do ponto de vista diplomático e mesmo na Venezuela? Pelo que a senhora estudou da Venezuela, quais as saídas para a Venezuela hoje? E na época que eu estudava a Venezuela, aconteceu um episódio bem interessante, que foi uma derrota eleitoral do chavismo. O Chávez, em 2007, perdeu um referendo que ele havia convocado para aprovar um conjunto de mudanças à Constituição. Perdeu e aceitou o resultado dessa derrota. E ele tinha ampla maioria no Legislativo e no Executivo, né, nacional. Para além disso, cabe ressaltar uma coisa que você falou antes, que é a situação da imigração, né, de uma situação de carestia que passa o povo venezuelano, muito resultado de um processo de sanções internacionais que são impostas ao povo venezuelano, que são um exemplo de como que, às vezes, as intervenções de outros países têm um efeito deletério, acabam causando consequências negativas. Outra coisa que é interessante na sua fala, que cabe ressaltar, é que foto não é evidência, né? Foto não diz nada sobre um resultado eleitoral, que é uma manipulação muito presente na extrema-direita global, né? Eles botam uma foto no jornal com uma porção de gente e fala
que ganhou a eleição. Numa sociedade de massas como a brasileira, a venezuelana, como qualquer sociedade de hoje em dia, você tem um contingente populacional que não é visível, né? Não tem como você ver o povo, ver a maioria. Você tem fotos que são grupos, né, pequenos de pessoas que estão amontoados e dá uma foto grande. Uma foto que reúna 100 mil pessoas, 200 mil pessoas, 1 milhão. 1 milhão de pessoas é uma minoria da minoria, não elege dificilmente um cargo majoritário num país grande como o Brasil. Então, você chamou muito bem a atenção para que essas imagens, essas fotos, seja ela pelo campo do chavismo ou da oposição, elas dizem muito pouco sobre o que de fato está acontecendo na Venezuela. E é exatamente por esse motivo que eu acho muito difícil a gente afirmar algo muito taxativo sobre os processos políticos que lá ocorrem, uma vez que, como você mesmo falou, não há evidências científicas, não há pesquisas, a gente não tem dados e informações minimamente idôneas, seja por parte do governo, seja por parte da oposição, seja por parte das instituições internacionais, as ONGs, né, que lá estão, porque muitas delas são financiadas pelos asilados, né, pelos os venezuelanos que estão nos Estados Unidos, que mandam dinheiro para essas ONGs, que acabam tendo uma atuação política forte no território venezuelano. Então, é muito difícil a gente saber exatamente o que está acontecendo lá. É muito diferente de ser um analista político aqui no caso do Brasil. Eu ontem estava comentando a Quaest para a eleição municipal. A gente tem numa eleição municipal um amplo conjunto de dados que pode parametrizar a nossa análise. No caso de um país como a Venezuela, a gente tem fotos, a gente tem imagens que dizem muito, muito pouco sobre a realidade política de um país. Deixa eu perguntar uma coisa para a senhora, professora, e aí falando a partir de uma expectativa brasileira. Esses assuntos, determinados assuntos, mesmo internacionais, pela própria repercussão das redes sociais, pela própria atenção do eleitor brasileiro, que é inegável, o eleitor brasileiro está muito atento, seja esse eleitor de esquerda, seja esse eleitor de direita. Ele acaba está muito energizado, vamos dizer assim. Se a gente acompanhar a eleição dos Estados Unidos, se a gente acompanhar o processo na Argentina, se a gente acompanhar agora esse processo na Venezuela, isso é muito claro. E muito claramente, estrategistas do Palácio do Planalto têm essa cautela, talvez de forma, vamos dizer assim, menos nobre do que os próprios argumentos da senhora em relação à questão diplomática, uma questão de autonomia dos estados, mas essa cautela também brasileira e, de certa forma, uma mudança nesse próprio discurso do presidente Lula, que me parece que se tem uma mudança, é ocasionada, é provocada por conta de uma eleição local, de aspectos locais na política brasileira. O Palácio do Planalto, ou estrategistas do Palácio do Planalto, sabem do tamanho que esse assunto do Maduro, das eleições na Venezuela, como outras eleições em outros países, isso está ligado aqui no Brasil em relação à política, em relação à própria polarização política do ambiente político brasileiro. Como é que a senhora avalia esses temas na política nacional, na política brasileira e, de certa forma, como estrategicamente tanto a direita quanto a esquerda acaba usando isso para acabar ganhando ou agregando mais apoio em relação a determinados discursos ou a determinadas bandeiras? Bem, tradicionalmente, política externa tem muito pouco impacto em eleições presidenciais, principalmente porque a maior parte da população brasileira tem pouco acesso a esse tipo de informação e pouco interesse acerca desse tipo de informação.
A base fiel do presidente Lula e do Partido dos Trabalhadores, que é formada principalmente por trabalhadores que ganham até 2 salários mínimos, né, pessoas que ganham até 2 salários mínimos, são pessoas menos vinculadas a processos de formação de opinião que dão acesso a esse tipo de informação. Então, a minha leitura é que o impacto disso sobre a base eleitoral do presidente Lula é pequeno. Isso tem sim um impacto sobre os formadores de opinião, sobre elites intelectualizadas, sobre essa parcela da população que já está reverberando esse posicionamento do presidente Lula e do PT como algo que põe em xeque a frente ampla que foi construída e garantiu a vitória eleitoral do PT. O que eu estou querendo dizer? No campo das elites políticas e sociais, para atrair segmentos à direita do PT, foi necessário que se constituísse uma frente ampla, incluindo forças sociais e políticas desses segmentos, a partir de uma bandeira de defesa da democracia. E são esses segmentos que, de alguma maneira, estão reagindo a essa posição do governo brasileiro, dizendo que ela põe em xeque essa defesa da democracia como bandeira. Eu acho que isso é uma reação exagerada. O Partido dos Trabalhadores e o presidente Lula, eles têm uma ampla tradição de respeito às instituições democráticas e acredito que o posicionamento deles em relação à Venezuela não seria diferente se fosse um outro país latino-americano para com o qual o PT, no caso principalmente o presidente Lula, tem essa responsabilidade que se autocolocou como liderança, né, dos países periféricos. Então, eu acho que essa posição é uma posição almejada e construída pelo Lula, e é a partir dessa posição que ele se cacifa a partir de um soft power no cenário internacional. Tá. Professora, uma última questão aqui. A gente falou a partir da perspectiva da esquerda, né, de como funciona esse movimento a partir de Lula e a partir da esquerda. Falando dessa questão dessa direita global e de determinados temas que acabam puxando e energizando uma parte da base da direita brasileira, que, de certa forma, a gente sabe, acaba tendo um reflexo muito claro em relação a Trump, a Musk, a urnas, a armas, a vacinas. Dentro da direita, o que essa tensão em relação à Venezuela ela representa na avaliação da senhora? Esse ponto é ótimo. Inequivocamente, isso alimenta, agita os nichos da extrema-direita nas mídias sociais, nos seus blogs, nos seus grupos de WhatsApp. Deve estar fervilhando de imagens como essas que vocês estavam mostrando, porque a Venezuela ocupa o papel que Cuba outrora ocupou na alimentação do anti-esquerdismo, do medo da esquerda, do anticomunismo, que são sentimentos vertebradores da direita latino-americana e mesmo global. Então, nisso a gente concorda de maneira inequívoca. Esses episódios estão sendo muito bons para agitar, para alimentar, para estreitar esses laços dessas bases extremistas de direita, retroalimentando o medo do comunismo, que tem na Venezuela sua cara mais recente, mais atualizada. Goulart, muito obrigado aqui pela entrevista, muito obrigado aqui pela presença, pela gentileza, bom trabalho, forte abraço, boa noite. Boa noite não, boa tarde. Tchau, tchau, gente, boa tarde.